Olá, seja bem-vindo ao podcast AF Endocrino Papers. Aqui lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, ainda que você tenha pouco tempo para estudar. Meu nome é Ícaro Sampaio. Eu sou Luciano Albuquerque. Eu sou Eric Trovão. E o tema hoje é Doença de Graves revisitada. O que há de novo no tratamento clínico? Pessoal, nós sabemos que a doença de Graves é a principal causa de hipertireoidismo. É mais comum em pacientes do sexo feminino, principalmente ali entre 20 e 50 anos de idade. Recentemente, foi publicado um artigo de revisão assim muito bom no Journal Endocrine Practice, que traz relatos sobre aspectos novos relacionados ao tratamento da doença de Graves, inclusive perspectivas futuras. E a gente decidiu, então, gravar um videocast sobre esse artigo, já que nós não temos formalmente nenhuma diretriz, nenhum guideline novo publicado já há muito tempo sobre doença de Graves. Bem, a gente começa falando sobre tionamidas como terapia de primeira escolha para o hipertireoidismo por doença de Graves. O que é que houve de diferença lá nos Estados Unidos em relação a essa opção de tratamento, Eric? Então, contextualizando, a gente sabe que o tratamento de Graves, você pode ter tanto a terapia medicamentosa com drogas antireoidianas, metimazol, propiltiracil com menos indicações, ou você faz um tratamento definitivo com raio de iodo ou cirurgia. Né? E sempre vem aquela dúvida, vou usar qual? Vou começar com droga? Eu vou partir diretamente para o iodo? A gente tem que lembrar que quando a gente está falando terapia definitiva, com iodo ou com cirurgia, esses pacientes vão evoluir depois com hipotireoidismo. Tá? Já quando você faz o tratamento com droga antitireoidiana, pode ser que você consiga a remissão da doença e esse paciente fique eutireoideu depois. Mas, historicamente, enquanto alguns países eles costumam preferir a droga, como, por exemplo, os países da Europa, historicamente a Ásia, se a gente pegar ali o Japão, que já tem, por motivos óbvios históricos, medo de radiação, né? Eles já não usavam o radiodo como uma terapia inicial. Mas, por outro lado, a gente tem os Estados Unidos que sempre preferiram a terapia definitiva. Então, se pegar dados da década de 90, 70% ali dos endocrinologistas iam começar a tratar um paciente com doença de Graves com a terapia definitiva, principalmente o iodo, reservando cirurgia para aqueles casos especiais. Só que isso mudou, vem mudando. Né? Então, ao longo das últimas décadas, então, uma avaliação mais recente, de 2023, mostrou que apenas 11% dos endocrinologistas lá nos Estados Unidos estão começando o tratamento com terapia definitiva. Então, a maioria dos endocrinologistas dos Estados Unidos também já estão seguindo essa linha de começar com droga antitireoidiana. Então, realmente, houve uma mudança aí na forma de indicação do tratamento. É uma mudança bem drástica, né? O percentual, acho que era 69% era em 90% isso. E agora 11% em 2023. Mas Uma mudança de comportamento bem importante dos médicos que tratam doença de Graves. Talvez sair novos dados, que acho que até o Luciano vai citar, mostrando, dando mais segurança de usar também a medicação por mais tempo, a longo prazo. Então, eu acho que eles vão ficar mais seguros. Mas mesmo a história da abordagem inicial, assim, o histórico da gente de diretrizes são bem antigas, né? Porque, assim, a diretriz brasileira é 2013, né? Alô, pessoal aí do Departamento de Tireoide, vamos atualizar a nossa diretriz, que já tem muita coisa para atualizar. Então, assim, a gente teve essa diretriz de 2013 que ela coloca na brasileira que você poderia fazer qualquer um das três opções terapêuticas. Cita ali algumas situações que você poderia preferir uma em relação a outra, mas não se posiciona diretamente. Tem uma diretriz americana de 2016, 2017, que ela fala em fazer droga antitireoidiana ou radiodo colocando cirurgia para bócio muito volumoso, tal, outras situações. A menos antiga é uma diretriz europeia, acho que 2018, 2019, que ela bota que a droga antireoidiana é a primeira escolha, assim, posiciona-se muito claramente em relação a isso, né? Então, desde então tem surgido essas situações porque a gente tem tido alguns casos, um número razoável ali de remissões, né? O pessoal americano é muito pragmático e ele tinha esse estudo de custo-benefício de que você fazer radiodo, você tinha uma efetividade muito boa e que a levotiroxina seria muito, muito, muito barata, né? E você não teria risco relacionado a alguma complicação com o uso de metimazol, até de abandono do tratamento, né? Então, o pragmatismo americano colocava nessa linha, mas a preferência do paciente, né, vai vir em primeiro lugar, acaba tendo mais acesso com medicamento. Perfeito. Então fica a droga antitireoidiana como sendo primeira escolha,
Das drogas antitireoidianas, metimazol é a primeira escolha fora da gestação. E nesse artigo eles ratificam aquela recomendação do consenso americano de iniciar uma dose de metimazol de acordo com os níveis de T4 livre. Quanto mais altos os níveis de T4 livre, maior também será a dose inicial do metimazol. Eles colocam, acho que vale a pena dizer, né? Porque fica aquela coisinha, aquela receitinha pessoal. Se tiver 1 a 1,5 vezes acima do limite superior da normalidade, do T4 livre, eles orientam 5 a 10 miligramas de metimazol. Se tiver 1,5 a 2 vezes acima do limite superior, orienta 10 a 20 miligramas de metimazol. E se tiver acima de 2, 3 vezes o limite superior da normalidade, aí ficaria ali entre 30 e 40 miligramas. Mas assim, não faz sentido a gente começar com doses acima disso, né? Ou aí eu vou dar um exemplo que hoje uma colega me falou que recebeu um paciente que recebeu o diagnóstico de Graves, de hipertiroidismo, e foi iniciado 100 miligramas de tapazol. Meu Deus, então não, minha gente, por favor. É uma camisinha tóxica. Não, acho que a pessoa se confundiu, né? Porque o próprio Tiuracil, né, tem essa relação de dose de 20 para 1, né? Então, assim, se você estivesse fazendo... Que confusão, Luciano. Não, imagina, se você fazendo 10 miligramas de tapazol, você precisaria fazer 200, né, de propil. Então, talvez tenha confundido ali. Confusão grande, viu? Mas assim, 100 miligramas de tapazol realmente é demais. Não dá. Eu achei interessante que eles falam no artigo sobre a questão de fracionar a dose de metimazol, porque assim, via de regra pode ser usado apenas uma vez ao dia, mas eles consideram que aquele paciente que vai fazer uma dose mais alta, maior que 30 miligramas por dia, e principalmente se você deseja um controle mais rápido do hipertireoidismo, você pode sim fracionar essa dose, por exemplo, em 2 tomadas diárias, para esse paciente que vai usar uma dose mais alta. Nível de evidência C, opinião do carinha lá e pronto. Reforçando, não existe essa não é uma diretriz. A gente está discutindo aqui um artigo de revisão, de uma boa revista, mas é um artigo de revisão. Bem, mas outro tema atualíssimo, assim, sobre doença de Graves, Luciano, inclusive isso foi uma aula que você já deu no congresso recentemente, é sobre o tratamento prolongado com droga antitireoidiana. Existe aquele paciente que já tentou interromper o tratamento e teve recidiva, ou que vai interromper o tratamento, mas o TRAB está positivo. E aí, realmente a gente tem segurança para manter esse tratamento por um período prolongado? O paciente pode manter, por exemplo, metimazol a vida inteira? Não, assim, a grande questão, de novo, nessas diretrizes mais antigas, elas colocavam, se você optou por droga antireoidiana, você vai fazer 12 a 18 meses e reavaliar o tratamento, né? Assim, se não tiver resposta, na diretriz brasileira está escrito, se você não respondeu com 18 meses, você tirar e recidivar, você partiria para o tratamento definitivo. Aí a diretriz americana que é no meio do caminho diz, você pode partir para o tratamento definitivo ou manter metimazol por um novo ciclo. E a diretriz europeia diz que você pode manter metimazol se for necessário. E se ele controlar com dose baixa, 5 a 10 miligramas, você pode manter por período indefinido. Na diretriz europeia já coloca isso, tá? Então não teria essa necessidade de você fazer um ciclo, fazer o segundo ciclo e, se não responder, ir para um tratamento definitivo. Agora, a gente tem aqueles preditores clínicos e laboratoriais que você pode usar para avaliar se você vai ter essa resposta completa ou não, né? Então, assim, os principais preditores é o causador da doença, que é o TRAB. A gente falando aqui de doença de Graves, a gente está falando de um bócio difuso tóxico, né? Não se aplica a doença nodular autônoma, que aí é outra situação, outro tratamento. Mas na doença de Graves, existe essa sempre polêmica aí de que o metimazol teria ou não efeitos imunomoduladores, né? Se é uma questão simplesmente de você controlar o hipertireoidismo e isso naturalmente esse TRAB iria cair, ou se realmente a droga tem ali um efeito imunomodulador que faria realmente cair os níveis do TRAB. O TRAB é um anticorpo que se liga ao receptor, funciona como TSH, então ele ativa a glândula sem ter necessidade de estar ativa. Então, assim, quando você estivesse usando o metimazol, se ao final de 1 ano de tratamento, de 1 ano e meio de tratamento, esse primeiro ciclo de tratamento, esses níveis de TRAB eles estivessem normais ou muito próximos do normal, então esse seria o paciente ideal, onde você poderia tentar a suspensão, e ele até fala que para suspender teria que estar normal o TRAB, ou para dizer assim, está muito próximo do normal, eu posso manter uma dose baixa aqui, que pode ser que daqui a pouco esse negócio caia mais um pouquinho e resolva. Agora, se o paciente chega ao final do primeiro ano, ao final do ano e meio, com um nível de TRAB ainda muito elevado, geralmente acima de 10, e aí tem alguns pontos de corte diferentes, tem estudo que usou 8.8 como a diretriz relacionada à orbitopatia, tem outras diretrizes que usam pontos de corte diferentes,
Mas, em geral, esse 10 é um número bem assim, aceito, e a gente lembra que existem ensaios diferentes também de TRAB, né? Mas se o TRAB caiu bem, você tem um TRAB inicial de 20 e ele caiu para menos de 10 durante o primeiro ano, né? Assim, baixou bastante. Você estaria ali num caminho que talvez tenha uma resposta adequada. Se não caiu, quanto mais alto tiver, pior o resultado. A grande questão é que o TRAB está envolvido no contexto da oftalmopatia de Graves, né? Então, às vezes, esse paciente, pode ser que ele ainda não tenha, a gente não é infrequente, a gente tem vários pacientes lá no hospital que não tinham oftalmopatia assim, no diagnóstico inicial do hipertireoidismo e que depois desenvolveram. Tem, inclusive, paciente que desenvolve orbitopatia depois que tratou o hiper. Então, se o TRAB alto é um sinalizador de que talvez a droga antireoidiana não vai ter a melhor resposta, ele também é um sinalizador de que usar o radiodo tem algum risco de agravar a orbitopatia. Então, veja, eu vou optar por cirurgia, operar hipertireoidismo, assim, não é uma coisa que a gente vá, na prática, sair colocando. Lembra que tem um bócio, que tem que queira que não queira, tem algum grau de edema, então já entra no risco, talvez, de fazer um hipopara, seria maior do que você fazer uma cirurgia numa tireoide não hiper, né? Sangra mais. Então, assim, se a alternativa é cirurgia, que a maioria dos pacientes acabam não querendo, se o radiodo num TRAB positivo aumenta o risco de ter oftalmopatia depois, então também deixa de ser uma opção, aí, obviamente, que a maior simpatia seria manter a droga um período mais prolongado possível. Se não tem... A gente lembra que a maioria dos efeitos colaterais são nos primeiros 3 meses. Né? Então, assim, se não fez grandes eventos no começo, não vai fazer depois de 1 ano e meio, né? Assim, muito pouco provável. Perfeito. Então, e particularmente com o metimazol, esses efeitos adversos são muito relacionados com a dose que o paciente está utilizando também. Se a gente está falando agora de um paciente que está com dose baixinha, de 5, 10 miligramas de metimazol, até agora, depois de 1 ano e meio, não teve nenhum evento adverso, não é a partir daqui que ele vai ter. Exato. E acho que a mensagem é essa. Você pode sim manter esse paciente a longo prazo, inclusive mais de 5 anos, você pode manter sem problema nenhum ele usando, principalmente doses mais baixas. Acho que é importante a gente falar também que, embora o pessoal sempre fique com esse medo dos efeitos colaterais, principalmente os mais graves, como a granulocitose, hepatotoxicidade, como a gente acabou de dizer, eles são raros, né? E não há necessidade de a gente, por estar usando por mais tempo a droga, ficar acompanhando, eu vou ficar olhando hemograma, vou ficar olhando transaminases. Não. A orientação geralmente é de você fazer pelo menos um hemograma e fazer as transaminases antes de começar o tratamento. Mas não tem a orientação de você ficar seguindo esse paciente com esses exames, até porque quando essas complicações acontecem, elas são de início súbito, são complicações agudas. Então elas você não vai prever o problema no exame, não. Então não existe essa indicação de ficar acompanhando. Além disso, resolvi passar mais tempo tratando meu paciente com droga antireoidiana, também não precisa ficar fazendo função tireoidiana e TRAB, sei lá, 3 em 3 meses, né? Você pode espaçar isso, fazer aí a função tireoidiana de 6 em 6 meses, deixar o TRAB para fazer uma vez no ano. Não precisa ficar revendo esse paciente com uma frequência tão alta, não. A orientação de reavaliar o TRAB, inclusive, que eles colocam é quando você considerar suspender o tratamento. Sim. Então, assim, sei lá, você completou 1 ano e meio, aí vale a pena. Você pode fazer o TRAB no final do ano para comparar com esse basal, né? Ver assim quanto caiu. Se você tiver a ideia de que com 1 ano e meio você vai querer suspender, você pode checar o TRAB no momento da suspensão. Então, se não for com 1 ano e meio, for com 2, sei lá, faz com 2. Então, assim, vai fazer no momento onde você pensar em optar por isso. O paciente está tomando 10 miligramas de itapazol e começou a fazer hipotireoidismo, começou o TSH subir, sei lá o que, usando uma dose muito baixa, também talvez valesse, porque você vai pensar em tirar, né? Pensou em tirar, aí acho que cabe o TRAB. No longo prazo, sim. Resolveu manter esse paciente usando, aí o TRAB ele vai servir para... Justamente, eu tô aqui usando faz 4 anos, tá a dose baixa, o TRAB negativou, aí você pode, talvez agora dê para eu suspender. Exato. Mas não precisa ficar fazendo, como eu já vi, eu tô dizendo isso porque eu já vi paciente dosando TRAB de 3 em 3 meses, não existe essa necessidade. Pegando o gancho nessa questão que o Luciano abordou do TRAB, será que há como prever o paciente que vai apresentar uma recaída do hipertireoidismo por doença de Graves após a interrupção da tionamida? Esse é um tópico que também é discutido de forma separada nesse artigo de revisão. Eles reforçam que existem aqueles fatores de risco clássicos, né, para o paciente que vai apresentar recorrência do hipertireoidismo, como o Luciano já citou, TRAB elevado, tabagismo está fortemente associado com recorrência e até mesmo com gravidade do hipertireoidismo, e também com aparecimento de manifestações extratireoidianas, como a doença ocular da tireoide. Eles citam também que doença de Graves no puerpério
se iniciou ali no puerpério estaria associado com maior risco de recorrência após interromper a tionamida, e pacientes que apresentam um hipertireoidismo mais grave, né? Com mais comemorativos, bócio volumoso, T4 livre muito elevado. Inclusive, eles citam um score, que é o score GREAT. Esse score ele usa 4 parâmetros: idade, T4 livre, TRAB e tamanho do bócio. E eles calculam uma pontuação que vai de 0 a 6 pontos. E eles dividem em classe. O GREAT classe 1 seria o paciente que tem de 0 a 1 ponto. Classe 2, 2 a 3 pontos. E o classe 3, 4 a 6 pontos. Quanto maior a classe, maior o risco de recorrência quando a droga foi interrompida. Para você ter uma ideia, o GREAT classificado como classe 3 tem um risco de recorrência que pode ser de até 74% após a interrupção da tionamida. Isso nos ajuda porque se a gente está com um paciente ao diagnóstico, ok, tionamida é a primeira escolha, mas se é um paciente que ao diagnóstico tem um TRAB, como eu já vi, um TRAB de 50, bócio muito volumoso, hipertireoidismo grave, esse paciente, assim, a chance dele ter remissão com droga antitireoidiana é baixa. Inclusive, ele tem chance de nem controlar o hipertireoidismo só com droga antitireoidiana. Então, é aquele paciente que a gente vai, obviamente, começar a tionamida para dar uma organizada na casa, deixar esse paciente mais compensado, mas já planejando, já antecipando para ele que ele vai precisar de uma terapia definitiva. Então, eu acho que esses scores nos ajudam nesse sentido. Claro que, assim, muita coisa já é ali intuitiva, né? Você olha para esse paciente, você sabe que é um paciente que talvez não responda bem ou que tem alto risco de recorrência, mas de forma objetiva, existe esse score aí, quem sabe, para até ser cobrado em alguma prova futuramente, né? Já que a banca do TIM gosta de novidades, vez ou outra. O artigo até fala também em sugestão de ampliar esse score, colocando para ter 3, né? Considerando o gênero do paciente também, porque homens têm uma chance menor de remissão do que mulheres, ou seja, maior chance de recidiva. Então, talvez esse score aí ganhe também. Ainda tem outra sugestão que aí já é usando parâmetros genéticos, né? Que aí já vai fugir um pouquinho da nossa realidade. Citocinas inflamatórias, aí é mais complexo. Bem, mas quem sabe no futuro. Até aqui nós falamos sobre aspectos novos relacionados à doença de Graves, a mudança dos Estados Unidos em relação à terapia inicial, uso prolongado do metimazol e até mesmo sobre preditores de recidiva após a interrupção do tratamento clínico. Mas esse trabalho de revisão ele discute outros aspectos relacionados à doença ocular da tireoide, hipertireoidismo subclínico no paciente idoso, preparo pré-operatório desses pacientes e também sobre o uso do metotrexato e outras terapias, pensando em aumentar as chances de negativação do TRAB, de manter esses pacientes realmente com menor risco de recidiva após a interrupção do tratamento clínico. Se você quiser conferir a versão completa desse videocast, acesse a nossa plataforma do curso de atualização em endocrinologia do AFIA Endocrino Papers. Eu, o professor Luciano Albuquerque e o professor Eric Trovão te esperaremos por lá. Lembrando que no curso de atualização nós temos 2 módulos falando especificamente sobre doenças da tireoide. Até mais!